Oi, gente, tudo bem? Está começando mais uma live aqui no canal Psicofocos e hoje nós temos um tema super interessante, que é sobre insônia. E o nosso convidado é o psicólogo René Viana. Olá, Carla. Olá, nossos internautas aí acompanhando ou em tempo real ou depois essa nossa Tudo live. bem? Como Olá, vai, René? Carla. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sei que tem Obrigado. muita gente assim que já estava assim, já ansioso, esperando esse dia. Algumas pessoas até me perguntaram, ai, quando é que vai ser o dia do tema da insônia, coisa e tal? Eu falei, não, vai, tá chegando, né? Carla, tema extremamente importante, né? Boa parte da Muito. população, em algum momento da vida, vai ter alguma questão, algum problema com sono, vai relatar queixa com sono. E a gente vai conversar aqui hoje que muitas vezes o que a gente faz para melhorar, achando que vai melhorar o nosso sono, acaba prejudicando muito mais. Então, que legal que tem gente interessada em saber melhor, como é que faz para melhorar o sono, mudar os comportamentos. Muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta: que aspectos do sono são importantes durante a pandemia? E se é comum piorar o sono nessa fase? Uhum. Então, Carla, essa pandemia pegou todo mundo desprevenido, né? Certo. Então, a gente geralmente se programa para as mudanças que vão acontecer na nossa vida. Vai mudar de emprego, vai começar a estudar, a gente começa a mobilizar, organizar a nossa rotina para conseguir dar conta de tudo. Agora, como isso aconteceu de forma muito abrupta, a gente não estava esperando, isso mexeu demais na nossa rotina. E rotina e sono são coisas extremamente ligadas, extremamente ligadas. Então, nós trabalhamos no Diário do Sono, vocês estão até vendo o contato embaixo, né? Nós trabalhamos com terapia cognitivo-comportamental para insônia. O que nós estamos observando? Que nesse período de pandemia, por todas essas mudanças, principalmente na rotina, e por aumento de ansiedade, o medo, o estresse, a sobrecarga de trabalho, a gente acabar perdendo a referência de que horas ir dormir, que horas acordar, essas coisas todas acabaram piorando demais o sono das pessoas. Nós percebemos isso, diversos outros terapeutas, psicólogos, médicos relatam isso também. Então, a gente tem observado que a pandemia mexeu muito em muitos sentidos da nossa vida e de forma muito especial no sono. Pessoas que muitas vezes estavam tratando insônia já, com a pandemia que era mais uma desorganizada. Muita gente relata problema para dormir, insônia. E quais ações práticas para melhorar o sono nesse período? O que você aconselha? O que você acha legal aí? Antes de falar, Carla, o que eu aconselho, eu acho que tem uma coisa importante para a gente pensar aqui, que é como é que o nosso sono funciona. Porque entendendo como o nosso sono funciona, a gente começa a ficar mais ligado nas coisas que ajudam e nas coisas que atrapalham. Né? A nossa vida é assim, não é? Quando a gente começa a É entender verdade. melhor como a gente funciona, a gente começa a ter ações, hábitos que vão nos ajudar mais. Com tudo é assim. Alimentação, quando a gente entende melhor o efeito da alimentação, a gente começa a escolher comida melhor. Não precisa tanto seguir uma prescrição. A gente começa a conhecer o nosso corpo. Né? Então, com relação Verdade. ao sono, nós temos duas coisas muito importantes. A primeira delas é entender que o nosso corpo ele funciona em certa medida de forma automática. Então, tem coisas no nosso corpo que nós controlamos e tem coisas no nosso corpo que ainda bem que são automáticas. Por exemplo, o nosso coração está batendo agora. A gente não tem que fazer esforço nenhum para isso. Ele está funcionando. Isso acontece com um monte de coisas no nosso corpo, um monte. Nós não controlamos se o nosso coração para de bater ou não. Mas através das nossas ações, ele vai bater mais rápido ou mais devagar, não é assim? Se a gente Sim, levantar sim. agora, Carla, se a gente levantar agora e sair correndo, o que vai acontecer com os batimentos cardíacos? Vão aumentar, não é? Vão aumentar, sim. Aumentar muito. Se a gente começa a ficar ansioso, nervoso, mesma coisa, mesma coisa. Então, nós não controlamos essas coisas. Da mesma forma que nós não controlamos o sono. Mas nós controlamos o que está em volta do sono. Nós controlamos os hábitos que podem ajudar ou atrapalhar o sono. Porque dormir, todos nós vamos. Uma hora ou outra, você vai dormir. A pessoa pode falar assim: olha, eu não durmo de jeito nenhum. Dorme. Todo mundo dorme.
pode não dormir bem, pode não estar satisfeito com a quantidade de sono, com a qualidade do sono, mas dorme. Porque o corpo da gente apaga a gente. Então, com esse primeiro pensamento, conceito, como é que o nosso corpo regula o sono? Então, ele regula tudo. Regula batimentos cardíacos, a respiração, regula um tanto de coisa. Como é que regula o sono? Regula o sono com duas coisas importantes. Uma é o ciclo dia e noite. Então, com a luz do sol, o nosso corpo vai tendo pistas. Se é para a gente ficar acordado ou se é para a gente descansar e dormir. Então, o nosso corpo, quando recebe os raios solares, que tem os componentes da luz do sol, e tem um componente que é importante aí, que é a luz azul, que também tem na tela do celular, do notebook, da TV. Isso deixa a gente acordado, aceso, ligado. Quando diminui a luminosidade, quando vai parando essa luminosidade e a gente vai desacelerando, o corpo entende que pode dormir. E aí a gente vai relaxando, descansando e dorme. Então esse é um ponto importante. O nosso corpo ele vai pegando pistas no ambiente para saber que horas que é para ficar acordado e que horas que é para dormir. Até aí, ok? Ok. Qual que é a outra coisa? A gente vai se cansando durante o dia para poder dormir de noite. Então, a gente vai fazendo atividades, trabalha, estuda, conversa com as pessoas, se diverte, tem lazer. E aí, faz isso por um período do dia, vai se cansando e as forças para dormir vão aumentando. Quando a força para dormir vai aumentando, a gente dorme. Então, E isso. no caso assim de uma pessoa que ela só trabalha sentada, não faz nenhuma atividade física, isso também dá uma tremenda diferença, né? Nossa, Carla, tremenda diferença, tremenda diferença. Porque, primeiro, né, sedentarismo, o nosso corpo não foi feito para ser sedentário. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Por isso que a atividade física é tão importante, porque a gente tira pelo menos um tempinho do dia para exercitar, para movimentar o corpo. É importante por uma série de motivos, um monte de coisas. Então, a pessoa que é sedentária, ela tem a tendência de se cansar menos. Ela cansa pouco, gasta pouca energia, chega na hora de dormir, bota a cabeça no travesseiro e está acordada. Não cansou o suficiente. Então, atividade física ajuda demais com isso. Ajuda demais, é muito importante. Então, esses dois pontos são importantes. Se cansar de dia para dormir à noite e as pistas que nós damos para o nosso cérebro, para o nosso corpo de que de dia é hora de estar alerta e à noite é hora de dormir. O que aconteceu com a pandemia? E aí eu já vi que teve uma pergunta aí, mas eu vou falar rapidinho. O que aconteceu com a pandemia? Com a pandemia, todas essas pistas começaram a ficar desorganizadas. Então, de repente, a gente fala assim, olha, eu não tenho mais horário para acordar. Eu faço meu horário. Aí o que acontece? Olha se acontece com vocês aí, ó. Quem está assistindo essa live, ou depois, olha se acontece com você. Você fala assim, à noite é o meu horário de lazer. À noite eu vou assistir televisão, eu vou assistir série. Só que eu vou assistir até 11 horas. Oi? Não é um comentário aqui que chegou, mas fala, depois eu vou comentar. Legal. Então, eu vou assistir televisão, série até 11 horas, por quê? Porque 7 horas do dia seguinte eu acordo. Só que se eu não tenho mais o horário para 7 horas, o que vai acontecer? Eu vou varar a madrugada assistindo série, porque eu estou me divertindo. Quando eu faço isso, eu desregulo todo o meu relógio biológico. Quer dizer, então tudo que é excesso não é bom, e tudo também que é mais lento, é mais assim, que vem aquela preguiça, aquela coisa, tem que ser uma coisa homeostática. Isso. Não é verdade? Exato, Carla. E reconhecer as pistas do nosso corpo. Porque se a gente varar a madrugada, a gente vai trocar o horário de dormir, de acordar, vai ficar com sono de dia, e aí vai bagunçar tudo. Então, uma das coisas que a pandemia trouxe foi isso, esse desajuste, esse bagunçar da nossa rotina, que atrapalha demais o nosso sono. Mas diga lá. Mas aí o comentário, não saber como pagar as contas, isso acaba com o sono. Existe alguma prática no cognitivo para limpar o cérebro antes de dormir? Então, ó, via que a pergunta é da Gabriela. Gabriela, excelente pergunta. Excelente pergunta, porque você já pergunta com parte da solução, né?
Você não falou assim, não tem como eu dormir porque eu não consigo parar de pensar nas minhas contas. Não, você quer uma solução. Isso é muito legal, não é, Carla? Com certeza, com certeza. A Gabriela já está na metade do caminho, procurando alguma técnica que vai ajudar ela a dormir. Tem sim, Gabriela. Tem uma coisa que Ah, ajuda, tem uma coisa que ajuda muito, ó. Tem uma técnica que de cara nós já vamos deixar aqui. A gente primeiro vai se convencer de que naquela hora que você bota a cabeça no travesseiro, que você vai dormir, essa não é a hora de resolver a sua existência humana. Não são naqueles 20 minutos antes de dormir que você vai resolver sua vida. Ali é o momento de descansar, de se refazer para o dia seguinte. Porque eu não sei se acontece com você, Carlos, mas acontecia muito comigo. Eu deitava no travesseiro e como o dia a dia é muito atribulado, deito no travesseiro, aí vem aquela enxurrada de problema na cabeça. aí vem um monte de pensamento, né? E fica ali, e aí a gente vai alimentando. Isso. É Já difícil. aconteceu comigo, já aconteceu comigo, sim. Acontece com a maior parte de nós, porque acaba não deixando tempo durante o dia para pensar. Então, eu tenho três dicas. Essa câmera inverte aqui, ó, então eu aponto para cá e vem para cá. Então, ó, tem 3 dicas para você, Gabriela, e para todo mundo que tem essa dúvida também. Primeira coisa é a seguinte, olha, foi para a cama, anota as suas preocupações. Antes de ir para a cama, na verdade, eu falei na hora de ir para a cama, não. Antes de ir para a cama, você vai separar um tempo e vai anotar as suas preocupações. Então, olha, tem a conta tal para pagar, tem a conta tal para pagar, tem não sei o que para fazer. E aí você vai dizer o seguinte para você, olha, eu entendo que eu tenho esses problemas, eu quero resolver esses problemas. Eu vou fazer isso amanhã, quando eu vou ter disposição, tranquilidade para pensar direito. Porque agora eu não vou conseguir pensar direito. Então você anota e dá o recado para você mesma que você vai cuidar disso depois. Esse é o passo 1. Passo 2 é, fez isso, o que você vai precisar fazer? Ajudar o seu cérebro a se distrair. Por quê? A tendência é continuar pensando em preocupações. Aí vem a preocupação, você fala, ó, já anotei, amanhã eu vejo. Já anotei, amanhã eu vejo. E aí você pode aplicar uma técnica para ajudar o seu cérebro a distrair dessas coisas que te geram ansiedade, para ele poder relaxar e dormir. Então, eu vou falar 2 técnicas aqui agora, Carla. Pode ser? Que ajudam muito. Então, ó, 2 técnicas que ajudam muito para isso. Uma você pode fazer, se você gostar de matemática, você pode fazer cálculos matemáticos. Então, você pega assim, olha, 100 menos 7, 93. 93 menos 7, 86. 86 menos 7, 79. Uma conta que te dê um trabalhinho. Se você achar muito difícil com 7, você faz com 3. 100 menos 3, 97. 97 menos 3, 94. Vai fazendo isso, que aí você tira o seu foco, a sua atenção dos problemas e coloca nos cálculos matemáticos. A tendência é você se envolver com isso, relaxar e dormir. Você já ouviu falar naquele negócio de que você conta carneirinho? 1 carneirinho, 2 carneirinhos, 3 carneirinhos. Pois é. Então, Carla, esse contar carneirinhos foi ridicularizado por muito tempo, né? Ah lá, contar carneirinho, contar carneirinho. Gente, contar carneirinho. Olha só que coisa. Contar carneirinho pode ajudar. Essa é uma. Tem uma pergunta. Pode dizer. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Leão. Estava dormindo mal. Ontem joguei meia hora de vôlei na praia com meu filho e dormi muito melhor durante a noite. Sensacional, Marcelo. Com certeza. Sensacional, Marcelo. Você está vendo, na sua prática, como que a atividade física realmente faz diferença. Faz muita diferença, gente. Muito legal, Marcelo. E obrigado por você ter colocado o comentário aqui para incentivar as pessoas também a praticarem atividade física. No isolamento é mais difícil, né? As academias geralmente estão fechadas, não sei como é que está em todo o Brasil, mas aqui, por exemplo, as academias estão fechadas. Então, a gente vai procurando formas alternativas de se exercitar. Que seja 15 minutos por dia. Mas exercita, faz exercício. Vai influenciar muito a sua qualidade de vida e o seu sono. Legal, Marcelo? Tem uma outra pergunta aqui. Helena Dergan, boa noite. Realmente a meditação ajuda? Helena, antes de responder isso, eu quero falar com a Deise, com todo mundo. Às vezes, nem é terapia que a pessoa precisa. Algumas orientações já vão ajudar ela a dormir melhor. Por exemplo, a higiene do sono. Nossa live tem um tempo limitado, então a gente não vai conseguir falar de tudo, né?
mas procedimentos de higiene do sono são extremamente importantes. Higiene do sono mostra que muitas vezes o nosso sono é poluído. Assistir, por exemplo, TV no quarto, mexer no celular na cama, essas coisas todas, gente, impactam mais o nosso sono do que a gente imagina. Você sabe que você está falando uma coisa, acontecia isso comigo, eu estava com a mania de ir para a cama e levar o celular. E aí eu ficava ali olhando as mensagens, e aí na hora de dormir eu ficava virando para um lado e para o outro e não conseguia dormir. Ficava super agitada. E algumas pessoas acho que não percebem isso, mas eu percebi. E aí o que eu fiz? Tirei o telefone da minha cabeceira. Ele não faz mais parte da minha cabeceira. A melhor coisa é assim, ou você pegar um livro para ler, né? Enfim. Excelente, Carla. Excelente. É exatamente isso. Celular. Lembra que a gente falou no começo lá? Se você estava com a gente desde o começo aí, ó. A luz do celular, a luz azul do celular, aliás, a tela do celular, aqui, ó, a luzinha, tem luz azul. Essa luz azul, ela dificulta, ela impede a produção de melatonina, que é um hormônio que ajuda a regular o nosso sono. Então, quando a gente está mexendo no celular, a gente está inibindo o hormônio que ajuda a regular o nosso sono. Não só isso, a gente está fazendo com que a gente ligue, associe a cama a ficar acordado, mexendo no celular. E a coisa mais importante que tem é a gente condicionar, é gerar um monte de pistas, criar pistas para o nosso cérebro, para ele entender que quando vai chegando a noite, quando a gente vai para o quarto, aquele é o momento de relaxar e dormir. Isso é muito importante. Então, mexer no celular à noite faz com que a gente acabe ligando o cérebro na hora que ele deveria ficar desligado. Fora o que você falou, né, Carla? Aí você está lá mexendo no WhatsApp, você está lá mexendo no Facebook, começa a ver um monte de notícia complicada, começa a ver aquele monte de gente falando bobagem. A gente também fica na ilusão achando, não, vou pegar um pouco o celular, porque assim eu dou uma relaxada. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu senti isso na pele. Eu senti isso na pele. Não funcionou. Cara. Pelo menos para mim não funcionou. Isso. E olha, não funciona. Não funciona mesmo. A pessoa pode até achar que funciona para ela, mas se ela começar a observar, vai ver que vai ficar cada vez mais tempo mexendo no celular na cama. Cada vez mais tempo. Então, começa com 5, depois 10, depois 20, vai aumentando o tempo. O sono vai ficando mais superficial. Ela vai começando a ficar condicionada, não consegue relaxar para dormir se não tiver com a tela na frente. Isso tudo são barreiras que nós colocamos entre nós e o sono. Por isso que eu falei no começo que tem aquela coisa assim de, você está dormindo mal, aí você fala assim, poxa, eu não quero dormir mal, tem que fazer alguma coisa. Vou mexer no celular, porque eu distraio. Isso piora demais o sono, olha que coisa. Piora demais. Cris Vasconcelos, boa noite a todos. Eu acordo muito para ir ao banheiro, umas 3 vezes por noite. Há noites em que eu não consigo voltar a dormir. O que eu posso fazer? Aqui, olha, Carla, antes de responder a pergunta da Cris, eu acho que foi a Heloísa, não é, que perguntou antes sobre meditação? Foi a Heloísa? Foi Helena. Desculpa, Helena, desculpa. Então, ó, realmente a meditação ajuda? Muito, muito, Helena, muito mesmo. A meditação, ela é uma das coisas que a gente pode colocar no pacotinho de higiene do sono. Aí vou tentar ser bem breve. Nós podemos ter várias posturas e hábitos que ajudam a gente a relaxar e pegar no sono. Então, a pergunta anterior de limpar a cabeça das preocupações, a meditação é uma das coisas que ajuda demais também. Então, a dica para vocês é a seguinte: começa a se preparar para dormir 2 horas antes. Então, se você vai dormir meia-noite, 10 da noite já começa a desacelerar. Toma um banho morno, tranquilo, que vai ajudar a regular a temperatura do seu corpo, você vai relaxar. Faz alguma leitura tranquila, de boa para você. Faz uma meditação que vai te ajudar a relaxar muito mais. Porque aí, quando chegar meia-noite para você dormir, você vai estar muito mais descansado. Vai pegar no sono muito mais rápido. E o seu sono vai ser mais revigorante, mais reparador. E a chance de você dormir o resto da noite é muito maior. Então, isso a gente chama de um ritual do sono. Então, meditação ajuda demais. Agora, é importante dizer o seguinte, pessoal, para a Helena e para todo mundo.
Tudo isso é um pacote. Se eu meditar e ficar mexendo no celular na cama, talvez eu não resolva o meu problema. Se eu ficar deitado na cama, me forçando a dormir, talvez eu não resolva o meu problema. Na verdade, eu vou piorar o problema. Aí a gente vai entrar no que a Cris falou. Ela disse que acorda umas 3 vezes por noite para ir ao banheiro, né? Isso. Então, Cris, a primeira recomendação mais simples para você é ver se você consegue reduzir a ingestão de líquidos à noite. Se você conseguir diminuir, sei lá para 6 horas, assim, já começar a tomar muito menos água, muito menos líquido, a não ser que você tenha alguma questão de saúde, tenha pedra nos rins, tenha alguma outra coisa que você precise tomar mais água com mais regularidade. Se ainda assim você continuar levantando muito para ir ao banheiro, vê se a quantidade de líquido que sai é muito grande ou se você está condicionada a, naquele horário, levantar. Isso acontece muito. O nosso corpo, ele acaba aprendendo a fazer isso. Naquele horário, levantar. Então, se a quantidade de urina é muito grande e você está bebendo pouca água, aí eu acho que é ideal você fazer alguma consulta para ver se tem alguma outra questão de saúde. Se você diminuir a ingestão de água e parar de acordar para ir no banheiro, ótimo, você vai dormir a noite toda. Se você diminuir a ingestão de líquido antes de dormir e ainda assim continuar acordando de noite, mesmo que seja para ir no banheiro para fazer um pouquinho de xixi, ou porque você continue acordando, aí tem outra coisa. Todos nós acordamos de madrugada várias vezes por noite. Todo mundo. Aí você fala assim, não, eu durmo a noite inteira. Porque você não percebe esses acordares. São pequenos despertares que todos nós temos, que geralmente a gente nem percebe. Faz parte do ciclo, da arquitetura do sono. O que acontece é que, às vezes, a gente acorda, percebe que acordou e começa a fazer coisas que nos mantêm acordados. Quer ver uma? Uma coisa que mantém a gente acordado? Acordou, olha as horas. Aí a pessoa, poxa vida, são 3 horas ainda, eu tô acordado. Só tenho mais 3 horas de sono. Aí o que ela faz? O que acontece, Carla? O que acontece com quem faz isso? O que acontece com quem olha o relógio e fala assim, só tem mais 3 horas? Já descontrola tudo. Vai ficar ansiosa, né? Vai descontrolar e fica ansiosa. E quem descontrola e fica ansioso, vai fazer o quê? Vai ficar ligado. E ficar ligado, preocupado em dormir, te afasta do sono. Olha que paradoxo. Olha, tem uma pergunta aqui interessante, Renê. Gabriela Grosso está perguntando, você aconselha escrever os sonhos? Sim, aconselho escrever os sonhos. É uma forma de você se conhecer melhor, né? É uma forma de você entender melhor o que acontece com você. Escrever os sonhos é uma boa. Pode, inclusive, ajudar a gente a ter uma relação mais saudável com o nosso sono, né? Então, você tem sonhos positivos, ou tem sonhos que te trazem informações importantes, que te ajudam a se entender melhor. Isso pode melhorar a nossa relação com o nosso sono também. Legal. Vale a pena escrever os sonhos. E especialmente para quem tem pesadelo. Desculpa. E assim, quem tem insônia, às vezes isso pode ser um sinal de depressão também? Você pode considerar que seja um sinal de depressão? Pode. Depressão e insônia andam muito juntos. E às vezes, Carla, é difícil de saber quem vem primeiro. Porque pode ser que um quadro de insônia crônica vá se instalando, e quando a gente tem insônia, quem dorme mal sabe, né, gente? Quando a gente tem insônia, a gente fica mal-humorado, irritado, cansado, sem energia, a memória fica ruim, a gente vai perdendo a disposição e o prazer de fazer as coisas porque está esgotado. E isso, para quem já tem predisposição e com outros fatores, claro que saúde mental, a gente sempre tem que considerar um monte de coisa. Não tem resposta fácil quando é saúde e quando é saúde mental. Sempre tem que considerar um monte de coisas, né? Então, o que acontece? A insônia pode desencadear, junto com outros fatores, um quadro de depressão. E a depressão, muitas vezes está acompanhada de insônia. Então, começou a dormir mal, liga o alerta. Procura um profissional, tem muitos profissionais especializados em sono que vão ajudar você a entender melhor o que está acontecendo com você. É importante saber que nem tudo é insônia.
Dormir mal não significa insônia, né? Então, depressão pode causar insônia, insônia pode causar depressão, só que tem uma notícia boa. Se eu tenho depressão e insônia, melhorando a insônia, tratando a insônia e dormindo melhor, eu consigo também melhorar a depressão. Junto com o resto das coisas que tem que fazer, tratar a insônia é um componente importante para melhorar a depressão, para a pessoa voltar a se sentir bem. Tem uma outra pergunta aqui da Thay Moreira. Quem dorme demais, alegando ter muito sono, também pode ser depressão? Thay, interessante a pergunta. Pode ser depressão, mas pode ser outras coisas, tá? Ela perguntou o que eu ia acabar de perguntar para você. Sim, sim. Dormir demais pode ser um sinal de depressão. E assim, gente, vocês podem observar. Quando a gente dorme demais, a gente não descansa. A gente fica cansado. Não é? Fica mais cansado. Fica mais cansado. Dormir demais. A gente precisa dormir a quantidade que é adequada para nós, que descansa. Passou desse ponto, a gente começa a ficar cansado, começa a ficar desgastado. Então, pode ser depressão? Pode. Mas não quer dizer que seja depressão. Pode ser várias outras coisas. Tá? A pessoa pode ter apneia do sono, por exemplo, que é um problema respiratório que deixa a noite muito mais difícil. E a pessoa não descansa. E ela vai ter uma fadiga, uma sonolência diurna. Pode ser um monte de outras coisas. Síndrome das pernas inquietas, pode ser narcolepsia. Eu estou falando isso aqui porque tem vários outros distúrbios do sono que causam sonolência diurna, que causam fadiga durante o dia. Se é o caso, se está atrapalhando você, se está atrapalhando a rotina, se você sente que prejudica o seu dia a dia, vale a pena procurar um profissional especializado em sono, tá? E quais são os tipos de insônia? Você poderia falar um pouco disso? Sim, é uma coisa importante, né? Entender os tipos de insônia, porque nem sempre dormir mal é insônia. Tem muita gente que fala, eu tenho insônia porque eu não dormi bem hoje. Hoje eu tive insônia. Insônia, ela é um transtorno que tem algumas características. Para a gente considerar que é insônia, precisa cumprir uma série de pré-requisitos, tá? Então, tem que, por exemplo, nós temos uma insônia que é mais aguda, que é temporária, que é quando, por exemplo, nós temos algum fator estressante, acontece alguma coisa conosco e junta com a nossa predisposição, então nós temos alguma predisposição para insônia, que pode ser genética, tem pessoas que têm uma genética mais predisposta para ter insônia, mas genética sozinha não causa insônia, isso é importante. Pode ser genética, pode ser ansiedade, pode ser a preocupação, pode ser o humor mais deprimido, pode ser um monte de coisas que dão a predisposição para a pessoa ter insônia, que deixam um terreno preparado para a insônia. Aí, essa insônia mais aguda acontece, geralmente, quando acontece algum fato marcante, impactante, que dá uma desorganizada na rotina da pessoa, ou deixa a pessoa muito angustiada, muito preocupada. Então, por exemplo, perder o emprego, a própria pandemia, né? Esse início de pandemia, esse medo do vírus, o nascimento de um filho que vai mudar muito a rotina. Então, são várias coisas que podem acontecer e dar uma mexida na gente, dar uma desorganizada na gente. Se a gente mantém isso por um certo tempo, então começa a atrapalhar a nossa rotina, começa a atrapalhar o nosso dia a dia, aplicando tanto a terapia quanto técnicas para dormir melhor, a higiene do sono, nós podemos voltar a dormir melhor. Isso geralmente passa. Essa insônia aguda, ela tende a, depois de um tempo, diminuir. Qual que é o problema, Carla? É quando a gente começa a colocar hábitos que vão atrapalhando o nosso sono. Então, na intenção de dormir bem, a gente acaba piorando o sono. Quer ver um? Estou lembrando da Cris agora, que falou aqui de, às vezes, deitar de novo e não conseguir dormir. Então, Cris, olha só. Olha o que acontece com você. Você vai deitar, vai dormir, né? Acordou de madrugada, deita de novo. Aí fica lá na cama, deitado, sem conseguir dormir. E fica rolando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem conseguir dormir, fica estressada, acorda no outro dia cansada. Você fica deitada com a melhor das intenções, não é? Eu quero dormir. Só que o que isso faz? Olha só que coisa. Quando eu fico na cama, deitado, sem dormir, eu começo a ficar ansioso, preocupado, estressado. E eu faço isso aonde? Na minha cama. Então meu cérebro começa a ligar.
associar a minha cama a estresse. Porque eu passo muitas horas do meu dia estressado na cama sem conseguir dormir. Uma atitude dessa, por exemplo, começa a deixar a insônia crônica. E a insônia começando a ficar crônica, ela vai ficando cada vez mais frequente e eu acabo colocando cada vez mais comportamentos que pioram a insônia. Aí eu acordo, fico na cama de madrugada sem conseguir dormir e começo a mexer no celular para conseguir relaxar. Pioro mais ainda. Então, quando eu começo a colocar esses comportamentos que perpetuam a insônia, eu vou deixando ela crônica. Então, aí já vai uma dica de cara. Gente, acordou de madrugada, não está com sono, não fica na cama, levanta da cama e vai fazer alguma coisa relaxante. Não vale sair para dar faxina na cozinha, fazer reboco na parede, capinar o quintal, essas coisas não. É sair, fazer uma leitura relaxante, tranquila, que não vai te deixar ligado, é escutar uma musiquinha de boa, é não mexer no celular, não olhar as horas, que você, a tendência é você ir relaxando, relaxando, o sono volta, você volta para a cama, tá? Então, tem essa insônia mais aguda e tem insônia crônica, mas nem tudo é insônia, tá, gente? Para a gente falar que é insônia crônica, precisa ser 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses, causar prejuízo no dia a dia da pessoa, ela ficar irritada, cansada, precisa ter um monte de requisitos para diagnosticar de fato a insônia. Dormir mal um dia ou outro não é insônia, não precisa ficar preocupado com isso. Nós temos mais um comentário aqui do senhor Luiz Carlos Moreira. Para dormir, faço uso da música relaxante. Legal, Luiz. Muito bom, muito bom. A música relaxante vai ajudando a gente a ficar mais tranquilo. E aí as ondas cerebrais vão ficando mais lentas, mais tranquilas. E tudo que vai nessa direção de deixar a gente tranquilo, relaxado, ajuda a dormir melhor. Legal. É isso, então. E eu gostaria que você fizesse as considerações finais. O que você tem para dizer para a gente sobre a questão do seu atendimento? Você faz atendimento online, não é isso? Isso, cara. Isso aí, isso aí. Então, pessoal, olha, a mensagem final é: você não precisa dormir mal. É possível mudar a sua qualidade de vida a partir de um sono melhor. Todo mundo pode dormir melhor. Seja seja através do tratamento para insônia, seja através do tratamento para outras questões. Nós temos vários distúrbios que pioram, que prejudicam o nosso sono. Então, vale a pena procurar uma consulta especializada que vai direcionar você a tratar essa questão de dormir mal. E para insônia, mudar os hábitos, mudar os comportamentos faz toda a diferença. Então, vale a pena investir em você, procurar informações, gastar tempo mesmo, melhorando as condições do seu sono. Isso vale a pena demais. Rotina. Você pode não gostar de rotina, mas o seu corpo gosta. Então, hora de deitar e hora de levantar, mesmo que você não tenha nenhum compromisso externo, vai ajudar o seu corpo a se regular, vai ajudar você a ter mais disposição. Então, isso é liberdade. Você pode dormir e acordar a hora que você quiser, mas se você quiser qualidade de vida, dorme no horário, acorda no mesmo horário, investe nessas técnicas que nós falamos aqui. Nós temos um canal no YouTube também, Carla, que é o Diário do Sono. Se vocês colocarem no YouTube lá Diário do Sono, vocês vão ver vários vídeos nossos falando com mais profundidade sobre tudo isso que nós tratamos aqui. Tá? Tem o nosso site também, ó, www.diariodosono.com, com artigos, com a terapia para insônia que nós trabalhamos também. Então, gente, olha, se você quer dormir melhor, investe em você. É através da sua mudança de hábitos que você vai dormir melhor. Muito obrigada a você, Renê, Eu que agradeço. pela presença e agradeço também a todos pela presença, pela participação de todos. E até a próxima live. E não se esqueçam de se inscrever no nosso programa Psicofocos. Ok? Beijos. Tchau. Tchau.